Senhoras e senhores, em fala Mestre Kai, hoje mais um Marquinhos, dessa vez vai ser Devil May Cry Dante, anti-jackpot. Mas para você que já assistiu a série, para você que já jogou cerca de não sei quantos jogos de Devil May Cry, eu não joguei, só assisti a série, o que já é bom. Não se inscreva para não perder nada, dê seu like, compartilha se não for inscrito aqui no canal e comenta aí embaixo a sugestão para os próximos vídeos. Lembrando que você deve estar perguntando assim: Mestre Caio, onde é que eu posso assistir Devil May Cry? Simples, jovem, você pode assistir Devil May Cry pela Netflix. Lá já tem cerca de 8 episódios resumindo parte por parte de cada episódio. E se você quiser a segunda temporada, a terceira, vai chegar ano que entra ou antes disso, desde que ele tenha cerca de muita audiência do próprio anime na Netflix. Jackpoint. Vocês têm noção que o inferno existe, por isso demônios por todos os lados. Eu vou te contar essa história com música, então troco o disco arranhado. As ruas sabem quem é Dante, também sabem que por demônios eu caço. Só que é o que tudo indica, parece que o buraco é mais embaixo. Isso é verdade porque, para quem já jogou cerca dos jogos do Devil May Cry 1, 2, 3 e 4, principalmente deve saber que o buraco é bem mais embaixo. E esse aqui, senhoras e senhores, ele caça sim demônios lá no jogo e também lá na série propriamente dita, que, meu amigo, aquilo sim lembrou muito Castlevania Noturno, lembrou um pouco por conta da arte visual, mas, velho, isso sim tem cerca de um ar mais pesado e melancólico, porque o personagem é quebrado. É tão quebrado que você meio que fica se perguntando, nossa, que personagem B10. Os portões que antes estavam fechados, alguns seres querem ver isso aberto. A grande questão é que se eu for bem pago, eu me sinto em casa se eu tô no inferno. Lembrando que ele é o típico mercenário que, se você pagar mais, vamos supor assim, 30 bilhões de dólares para que ele caça cerca de tais criaturas que estão naquela ronda, naquele beco, aí ele vai e faz a metade dele, desde que ele seja pago por isso. Mas aquele coelho miserável que está com a espada de esparda, velho, aquilo sim é um problema, porque ele já sabe que o irmão dele e ele são filhos do Esparda e também da mãe dele, que, convenhamos, já mostra nos jogos. Tá bom, chega disso. Vocês vão pensar até que o bagulho é sério. Seu miro é jackpot. Por favor, botem um roubo. O que eles estão querendo, o time não tem quem roube. Esse amuleto é um presente, não for. Velho, ele meteu um rockzão punkzeira, velho. Aí sim, é muita vibe end do Dante. Eu gostei muito disso, gostei muito dessa música. E o Marquinhos acertou demais na letra da música, até mesmo com um som metálico bem mais pesado, o que eu achei bem topzera. Lembrando que esse fantasma passado é o irmão dele, que no caso é o Virgo. E para você que não sabe quem é o Virgo, ele só aparece lá no Devil May Cry I2. E, velho, Devil May Cry 2, ele só meio que é uma junção para você entender o passado do Dante e como ele e o Virgo, eles meio que se tornaram quem eles são agora. Tanto é que lá no finalzinho da série já mostra que o Virgo ele não está morto. É só uma desculpa para dizer que vai ter um plot twist, que vai ter um arco narrativo só dele. Isso foi um golpe cruel, mostrar o irmão que eu perdi. Mas tem dinheiro na mesa, eu mato quem tu me pede. Tamo mirando em quem é que vocês são muito. Lembrando que esses mercenários que vieram na porta do Dante, no apartamento dele, centenas, milhares, o que for, o maluco
que é brabo. Isso é quase nada pra ele. Ele pegou uma sinuca de bico e depois usou como arma, aí depois fez que todo mundo cair no chão, sem ele precisar matar ninguém. O que já é genial. Ele é um assassino nato. Ele não precisou nem sequer pegar as bazucas dele e atirar neles, porque era desnecessário. Pior que é verdade, ele tem bom gosto até para jogos antigos, que no caso Street Fighter, até o som dele, que no caso ele colocou uma música rock anos 80, que pra mim é bom gosto mesmo. É muito bom gosto, porque os personagens é tipo Andy, mas também a roupa dele é bem descolada, vamos dizer assim. E cara, Devil May Cry pra mim é a melhor obra cinematográfica e também narrativa que eu já vi aqui, velho. Lembrando que a Lady, quando foi meio que usar as balas de demônio, até mesmo tirar a camisa dele para ver se ele era realmente um demônio, até mesmo para saber se ele era ou não. Oh, mano, aí ele meio que disse: Tanquinho Sará, totalmente shapeado. O que você queria? Mas queria arrancar minha roupa? Porque, cara, velho, sacanagem puxar a roupa dele assim e depois arrancar o colar dele do nada, sem nos perguntar pra ele se podia pegar ou não. Ah, não, velho, ah, não. Aí é sacanagem, muita sacanagem. Pior que é verdade. Nem mesmo eu sabia que o amuleto que o Borgo e até mesmo para o Dentinho era metade de uma chave para poder abrir um portal para o submundo, velho. E nem mesmo ele sabia, porque combinando isso com a espada de espada e também com esse amuleto e com o sangue dele, aí cria cerca de um apocalipse e barra o fim do mundo, o que já gera um monte de coisa que você nem faz ideia. E nos jogos não é diferente, visto que o vilão principal não é nem sequer aquele coelho, é simplesmente um monstro do tamanho dele, só que na forma 8 vezes maior que ele. Lembrando que nessa parte eu tava torcendo o nariz para que o Dante pudesse dar um tiro na cara desse coelho, mas infelizmente, por algum motivo, a Lady ejetou cerca de uma bomba teleguiada no sangue do Dante, que só por quando ele estivesse no alcance de mais de 1 metro, aí a bomba seria incinerada ou explodisse ele em questão de minutos. O que, cara, pra mim, eu fiquei assim, hã? Como assim? Ele morreu? Mas não, ele não morreu. Velho, incrível. Marquinhos, você simplesmente dropou essa música e fez dela uma obra de gênio. Simplesmente cinema. Essa música é punkzeira total. Literalmente a melhor música que eu já escutei até agora. E isso daí pega os elementos narrativos do anime, pega até mesmo a música tema do Devil May Cry, pega até mesmo um monte de coisa, mas isso aí também é uma parceria com a Netflix, se vocês quiserem saber, que também o próprio Enigma, Annie e até Marquinhos fizeram parceria com a Netflix. Eu queria ter esse mesmo tipo de parceria, mas eu não tenho. Olha, nem mesmo imaginaria
que até mesmo um monstro como esse poderia até mesmo derramar lágrimas. Mas acredito eu que até mesmo aquele demônio azul que se transformava em várias pessoas, até mesmo um monte de pessoas mesmo, estou dizendo aquele metamorfo, ele também tem emoções, até mesmo ele chama os humanos de primatas, macacos e etc. Mas não esse conceito que você está se referindo aqui. Eu estou me referindo a um conceito primitivo mesmo, mas você entendeu. Olha, é meio triste o conceito de narrativa do Dante, é meio triste, porque o pai dele foi sempre ausente, foi aquele mesmo personagem que estava no meio de uma guerra do submundo e ele nem sabia que o pai dele era Esparda. Esparda o tempo todo, e a mãe dele foi responsável para cuidar dele e do Virgo todo esse tempo, e nem mesmo sabia que ela e o irmão dele estavam mortos. Mas adivinha a plot twist? Virgo aparece no final de Mooncry. Realmente estão certos, pois eu sou igualzinho ao meu pai. Um guerreiro corajoso que estava lutando pela paz. Isso é verdade, porque Esparda foi simplesmente aquele que estava contra o Mundus, que, se não me engano, é aquele que era totalmente o maior soberano submundo de todo o universo de Devil May Cry. Porque, cara, aquilo ali já mostra que lutou em prol da justiça usando somente a espada. E, cara, aquilo ali já é um gancho narrativo para dizer que o próprio Dante é filho de Esparda? Sim, ele é filho de Esparda, mesmo sem saber, ele tem os poderes, assim como Virgo também tem no universo de Devilman. O demônio Esparda não é bem visto pelos demais. Eles selam dois mundos pra demônios não invadirem jamais. Porque vocês entenderam aí, o gatilho foi puxar. O demônio respirou, cadê o trigger ativar? Tá passando vergonha e eu ainda não sou pau. Ainda tá faltando. Lembrando que esse Devil Trigger, ele é meio que a forma Fumbrig do Ichigo, só que um pouquinho similar. Quando um dos olhos fica vermelho, aí ele fica com a velocidade assim normal, aí depois sua evasiva e até mesmo o ataque, a speed, fica totalmente triplicado. E ele quando enfrentou esses dois Onis de uma vez, velho, aquilo ali foi cinema, foi totalmente cinema. Realmente tiraram muita coisa dele quando ele realmente não queria ver nada, mas agora ele tá puto. Ele tá totalmente pé da vida com isso e agora ele assume sua verdadeira forma, que adivinha, sim, a mesma forma que tem o Esparda, só que ela é uma versão mais vermelha. Em Devil May Cry já dá pra ver isso de uma forma bem mais dinâmica, vamos dizer assim. Mas você não vê isso nos jogos. Só vê isso no quarto jogo, se não estiver enganado. Olha, vamos dizer aqui que tem um paralelo entre os dois mundos, porque se um dos mundos sofre, o mundo humano também sofre. Se o mundo dos demons também sofre, então podemos dizer que ambos sofrem da mesma maneira. Não tem isso de A é melhor que B. Não. Sempre vai ter um que vai sofrer mais que o outro. Tem cerca de um povo lá chamado os Makai, que no caso viveram lá na região próxima do submundo, que é afastada dele, que no caso os Macaianos, que lembra muito os Daimao, que no caso são uma classe inferior a isso, mas eles são os Makai, que são uma espécie inferior, e quando digo inferior são desabrigados.
Pior que as pessoas digam que ele é impuro, que ele simplesmente não salvou o mundo ou o gênero, mas aquele coelho disse que você se acha um herói, você se acha digno de salvar essas pessoas, quando vê que você realmente é um de nós, aí você meio que vai estar agindo mal. Aí, para não deixar tudo em branco, ele meio que pega aquela peixeira dele e corta aquele coelho desgraçado com aquele globo vermelho e não sei o que, e depois mata ele de vez. Porque, mano, sabe alguns episódios aquele coelho fez uma porrada de gente sofrer? 7 episódios. 7 episódios e um é somente um storyboard, é somente contando a infância e como a vida da própria Seria May, ela era totalmente sofrida. Ei, coelho, uma notícia darei. Eles estão morrendo, eu volto o contrato da Boston pro ano que vem. Então, deixa eu ver no meu pulmão. Quando meu pai tranca os mundos, deixa o demônio sofrendo na podridão. Quebrado. Muito quebrado. Esse personagem é o mais quebrado que eu já vi? É sim. Porque se tivesse um personagem mais quebrado, mais fodástico que esse, teria não. Com exceção do Virgo, é claro. Com exceção dele. Mas não tem mais nenhum outro, fora esses dois, que possa lidar com essa porrada de criaturas. Pô, pior que é verdade. Faz cerca de, não sei, 18, 13, 20 anos que o irmão dele já bateu as botas, juntamente com a mãe dele. Talvez. Mas eu vou continuar batendo na tecla que o irmão dele tá vivo. É só você ver o último episódio, que até mesmo aparece ele no reino de Macai libertando todos aqueles que foram presos justamente em uma cela do governo, que já mostra que o mundo teve piedade do próprio Virgo, mas eu acho que vai ter um arco narrativo só dele, vai ter, e o Dante não sabe. Ele deu sangue do meu irmão. O meu irmão está vivo. Abriram o portão. Uma legião não é um problema. É o extermínio. Velho, melhor luta de todas. Melhor luta mais fit de todo o anime. E se você achava que Castlevania Noturno, era somente fogo, porrada e bomba, a mesma adaptação de jogos e também do próprio jogo, que é 2D com 3D, e somente com monstro e porradaria e sangue. Aqui é a mesma coisa, porque ele transforma isto aqui, que é também o 2D pixelado e também o 3D, em uma obra de arte. Um anime totalmente dedicado à obra. O mundo foi dada a notícia, a conquista americana. No mundo dos demônios, o sangue dos meus se derrama. Uma tempestade está chegando, isso é só uma barra. Velho, eu sabia. Eu sabia o tempo todo que o Virgo estava vivo. E as pessoas dizendo que, Mestre Okai, mas ele morreu. Eu sei que ele morreu. Mas só de ver ele já é um indício e também um plot para que tenha uma segunda temporada. E o foco se tenha somente no Virgo. E também seja focado também principalmente em Devil May Cry Ai 2, porque o primeiro é somente focado lá em Devil May Cry 1. Ó ele, velho, ó ele! Apareceu o homem, Virgo, falei que ele tava vivo, mas ninguém me escuta. Muda toda a minha pele, uma aberração. Cuidado com o inimigo, pode ser teu irmão. Só me passa o cheque, eles vão pro chão. Eles falam que eu sou bem pior que o cão. Engatilhando bala, bala, bala. O meu alvo tá na mira. Quem que imaginava? Mano, melhor música do Devil May Cry que eu já vi na vida. Eu literalmente posso trazer cerca de mais músicas do Devil May Cry se vocês quiserem. Posso, mas desde que vocês deixem seu like e também se inscrevam para a gente bater cerca de 10 mil inscritos ainda esse ano, ou talvez somente 1.000 inscritos
por agora. Porque, cara, minha meta é somente 1000 inscritos. Incrível, incrível. A melhor trilha sonora que eu já vi nessa música. Ele já pega o refrão que já tem em 5 segundos atrás e depois coloca aqui para finalizar a música. Marquinhos show de bola, um Marquinhos topzera. Jackpoint! Mas então, esse foi o vídeo gostado. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe o vídeo que é fanzaço de Devil May Cry, assim como eu sou. Até a próxima, valeu e pode ir!